Todos os anos, o dia 27 de Nissan lembra a data de Yom HaShoah, em que as vítimas e os heróis do Holocausto são homenageados. Durante a Segunda Guerra Mundial, milhões de pessoas foram assassinadas pelo regime nazista, apenas por possuírem uma ideologia ou uma religião distinta. Veja agora como foi o ato de Yom HaShoah, promovido pela Federação Israelita do Estado de São Paulo, a Hebraica e o Conselho Juvenil Judaico Sionista. Olá, meu nome é Henok Kornfeld. Eu nasci em 1938, na cidade de Kolbuszowa, na Polônia. Ao entrar no teatro Arthur Rubinstein, as pessoas se deparavam com dois jovens contando a história de sobreviventes do Holocausto, mostrando que transmitir essas memórias é fundamental para que todas as gerações nunca esqueçam do que aconteceu. Então, para darmos início ao ato, eu vou chamar a família do seu Ben Abraham aqui no palco para acender uma vela. Logo no início da cerimônia de Yom HaShoah, uma vela foi acesa em homenagem a Ben Abraham, sobrevivente do Holocausto que faleceu em 2015. Durante falas, ficou clara a necessidade de se educar os jovens e as próximas gerações para que atos como os ocorridos no Holocausto nunca mais aconteçam. Além disso, para mostrar todo o trabalho de educação que já é feito com os jovens, foi exibido um documentário com diversas atividades relacionadas ao Holocausto e se ressaltou que a história deve permanecer viva não apenas em Yom HaShoah. Se há 3.500 anos mantemos as comemorações de Pessah, por favor, mantenham a memória do Holocausto. Quando a gente vê um ato como esse, onde a juventude está trabalhando ativamente, para lembrar o que aconteceu, mas fundamentalmente para não deixar que isso aconteça no futuro, acho que a gente está cumprindo nosso papel, a gente está deixando legado, isso é o mais importante, talvez a grande simbologia do dia de hoje, além de relembrar a barbárie e protestar contra a barbárie, é deixar legado, e a gente está deixando legado. Para não esquecer, nós temos que trabalhar e olhar o futuro, e não só o passado. O passado cria bases fortes para a gente trabalhar o futuro, mas o futuro nosso chama-se educação. Então, não tenho dúvida que os nossos projetos daqui para frente têm que ser com foco na educação, nas próximas gerações. Não adianta nada a federação ou o Conselho Juvenil se preocuparem com todos os ensinamentos, todas as lições e com todos os valores bonitos que a gente tanto prega, se a gente não conseguir transmitir isso para os jovens. Hoje o teatro estava lotado de jovens, a gente teve um ato que foi muito tocante, muito forte na perspectiva da educação, do que a gente quer como povo daqui para frente. Eu acho que essa é a mensagem, tirar os valores positivos da Shoah e transmitir para as futuras gerações. A gente precisa trabalhar talvez um nível de empatia entre as pessoas, de conhecimento. A pergunta é o que a gente aprendeu pela Shoah, a gente está na hora de agora tentar responder ela com práticas e com ações e tentar trazer isso para um próximo ponto que a gente tem. Então essa foi a tentativa desse ato de sintetizar, mostrar o que a gente está fazendo e tentar trazer tudo o que a gente está tentando trabalhar dentro da comunidade, não só como responsabilidade do jovem, mas responsabilidade dos adultos, as representações políticas, dos próprios sobreviventes que ainda possuem as responsabilidades por si só. Cada ano, infelizmente, nós estamos perdendo mais e mais sobreviventes pela idade, a idade é cruel com todo mundo, mas nós temos a continuidade. Os jovens pegaram a bandeira e hoje focaram muito no tema da educação, que basicamente a educação judaica é fundamental para dar prosseguimento. Aconteceu o Holocausto, e o que a gente aprendeu com isso? Essa noite foi importante para isso. A gente não pode deixar o Holocausto voltar a acontecer contra ninguém. No ato, autoridades, sobreviventes e jovens acenderam 6 velas, representando 6 milhões de judeus que foram brutalmente assassinados durante a Segunda Guerra Mundial. Primeira vez que estou aqui de Yom HaShoah, que todos os anos, Yom HaShma'ut, a vida inteira. E Yom HaShoah estou em Israel. Eu estive lá de um navio para outro, que passei outro. E esse navio que afundou com 820 pessoas. Para que se nunca esquece esse horror que era o Holocausto. Que tem que ser lembrado, tem que ter falado, tem que ser ensinado o que eu faço. Eu dou muitas palestras justamente para não tanto falar sobre o que eu sofri, mas para que se ensina. Eu escrevi um livro, aliás. Hoje
nazistas conseguiram matar 6 milhões de pessoas, homens, mulheres, velhos, crianças, todos. E nós agora estamos lembrando, todo ano estamos lembrando essa Yom HaShoah. Os rabinos presentes conduziram a parte religiosa do ato, rezando o Kaddish e o El Maleh Rachamim, em memória das vítimas do Holocausto. Nós temos que ser protagonistas da mudança. Não adianta a gente querer ficar esperando que os outros façam pela gente ou que os outros tomem atitudes. Se a situação é difícil, todo mundo da comunidade, não somente judaica, como da grande comunidade, tem que ser protagonista da mudança. Tem que fazer alguma coisa, tem que fazer alguma atitude para garantir o bem-estar de todo mundo. Nós precisamos, nesse momento, ter tolerância, precisamos olhar para o futuro sem esquecer o passado, aprender com os nossos erros e a comunidade judaica participar desse novo momento na história do Brasil, mostrando que a intolerância, como nós vimos agora há pouco, de face a face, não leva a nada. É fundamental que possamos nos unir para construir um país mais forte, com melhor educação, saúde, e é isso que eu acho que o momento de hoje pode representar. É mostrar a comunidade judaica junto com esse novo Brasil que nós vamos construir juntos. A juventude que pode levar adiante a história. Muitos das vítimas do Holocausto estão morrendo, aqueles com mais idade, e é preciso que essa história seja contada o tempo todo, especialmente no momento em que o mundo passa por um recrudescimento do antissemitismo. E é importante contar a história, é importante contar os relatos, é importante deixar claro como foi o Holocausto, até para que no futuro não haja nenhuma tentativa de revisionismo em cima desse tema. Daí a importância desse ato. Nós temos a responsabilidade de lembrar essa data mais do que qualquer outra. Afinal de contas, nós não podemos deixar com que isso se repita jamais. E como foi muito bem frisado aqui hoje, nós enquanto jovens temos a obrigação de dar continuidade a isso. Afinal, em alguns anos, nenhum dos sobreviventes do Holocausto estará mais entre nós para poder continuar o seu trabalho em disseminar essa história e esse trabalho. É um trabalho que deve ser aumentado, ampliado. Eu acho de fundamental importância, né, registrar essa memória. Isso é parte importantíssima da nossa história e é altamente, quando você conhece essa história, você consegue ressignificar o teu presente e o teu futuro. A presença dos jovens, inclusive maciçamente como a gente vê hoje aqui, é extremamente importante. E a memória e a história se fazem com a continuidade através das gerações. E eu acho que os jovens estarem aqui, principalmente terem esse contato com sobreviventes do Holocausto, e ouvirem um pouco também da conexão dessa história toda com Israel é super importante. Para encerrar o ato, jovens subiram ao palco para cantar a Tikva, o hino de Israel, que tornou um momento de muita emoção e união. Atos como esse é importante para que os jovens de hoje em dia vejam que existe uma continuidade, já não de hoje, mas de algum tempo já, de manter essa memória viva e que agora que as últimas gerações que vivenciaram isso estão falecendo, é uma oportunidade para eles verem que o quão importante é o papel deles na propagação dessa história, tão importante para o nosso povo. Como jovem, eu acredito que eu tenho um papel muito importante, como mesmo já falaram, para passar para gerações futuras, não deixar essa história esquecer, ensinar os jovens que ainda virão o que aconteceu, fazer as pessoas refletirem sobre isso e ver o que tudo que passou, o que tudo sofremos e o que ainda podemos muito lutar para conseguir combater no futuro, que o antissemitismo não acabou. A presença massiva dos jovens nesse evento é basicamente esse processo de transmissão que está com muito sucesso acontecendo. É isso, então acho que a Aston tem um papel muito importante em transmitir basicamente o que os sobreviventes trazem para a gente, né, de história. Acho que é nosso papel e dever transmitir.